Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a luta principal da próxima edição do UFC, a luta que é entre o brasileiro Gilbert Burns, o Durinho, e o Mike Mellott, canadense. O Durinho enfrenta o Mike Mellott na casa dele, então é uma luta difícil, o Durinho tá bem azarão, mas eu quero trazer aqui mais um vídeo onde eu trago um azarão que eu não sei se eu concordo tanto com o tamanho, pelo menos, da azaronice dele, se é que existe essa palavra. Então, não garanto nada, tá, que ele vai vencer, porque eu fiz um vídeo desse aqui do King Green, um do Borrachinha, e no fim eles deram certo, mas isso não quer dizer que isso aqui vai dar certo, tá? Então já tô avisando pra você não inventar moda e depois me culpar. Eu só vou dar a minha opinião e falar o que eu faço. Então vamos aqui falar da luta, tá? A gente tem o Durinho na má fase, que eu já falei, né? Já falei que o Mike Mellott tem ali bastante vitória, só teve um tropeço, então vou pular essa parte, vamos falar da luta em si, porque esse resto eu já falei no outro vídeo, tá? Então vamos começar aqui, primeiro, pela leitura, né, do casamento da luta. A gente tem o Durinho com, primeira característica que vem na cabeça, um grappling de elite, tá? Um campeão mundial de jiu-jitsu, um dos melhores jiu-jitsus que tem no MMA, então já começa com essa carteirada, independente de fase, de qualquer coisa, isso é um fato, tá? É a principal arma dele. Outro ponto muito importante para esse confronto, na minha opinião, é a experiência. Outro ponto, né? Ele é um cara mais durável, mais constante historicamente. Ele não é só mais experiente porque ele tem mais luta, não. Ele é um cara mais constante, mais confiável, no sentido de que quando o Mellott, por exemplo, pegou um cara um pouquinho melhor, que era o Neil Magny, a gente já viu o tropeção que ele teve, tá? E um ponto que não dá para não destacar, que aí não é tão positivo, porque, né, se de um lado você tem experiência e essa constância e tudo isso, você tem a idade, né, porque não dá para ter, na verdade até dá para ter muita experiência com pouca idade, mas aqui não é o caso, o Durinho já tem seus 39 anos, teve uma queda aí, né, de performance nas últimas lutas, vem de nocaute recente, então tem esses pontos ruins. O Mike Mellott, por outro lado, ainda falando do casamento dessas características, a gente tem o Mike Mellott sendo um pouco mais alto, um pouco mais de alcance, um pouco mais novo, teoricamente pode estar ali num melhor momento físico e tal. Então a gente tem ali, ainda, né, mais uma característica, ele ser um striker talvez um pouco mais eficiente hoje, até porque se a gente olha as estatísticas a gente tem isso, mas a gente já vai chegar lá. Só vale o destaque, tá? Todas as estatísticas são dos confrontos dentro do UFC. Então a gente tem o Durinho pegando um nível mais alto do que o Mike Mellott, tá? Então estatística, de novo, como eu sempre falo, é só uma base, tá? Então vamos lá, alguns fatos físicos que são importantes para a luta. Primeiro, o Mike Mellott é mais alto do que o Durinho, né? Segundo ali as informações do UFC, que é difícil a gente saber se tá certo ou tá errado, mas o Mike Mellott teria 1,85 e o Durinho 1,77. Mas normal pro Durinho, né? Ele realmente não é o mais alto que seus adversários, geralmente. A envergadura do Mike Mellott é maior, ele tem a mesma envergadura da altura dele, então 1,85, o Durinho teria ali por volta de 1,80. Então, traduzindo isso, né? O Durinho talvez tenha um pouco de dificuldade de entrar ali numa distância mais curta, que seria talvez a ideal para ele, e o Mike Mellott pode talvez usar aquela estratégia de movimentar, de chutar, de usar jab, enfim, de ficar um pouco de longe para evitar a aproximação do Durinho, né? Já que o Durinho pode, e na minha opinião deveria, usar o grappling, né? Tentar derrubar, controlar, enfim. Tem a questão da isometria que ele tá bem acostumado. Cara, se ele derruba e vai fazer o jiu-jitsu ali, eu não acredito que o Mike Mellott tem muito o que fazer, tá? Eu acho que aí é presa fácil. Então vamos torcer pro Durinho não querer trocar muito, né? Ele precisa da vitória, então vamos torcer para ele ir no jogo certeiro dele. Indo agora pra trocação, tá? Vamos falar primeiro da trocação. Eu dei uma acelerada falando do grappling, mas vamos falar um pouco da trocação. Se a gente olha as estatísticas, a gente tem o Mike Mellott com um pouquinho mais de volume de golpes, né, do que o Durinho. A defesa do Mike Mellott é um pouco melhor também e os golpes absorvidos também o Mike Mellott leva um pouco menos, tá? Então, como eu falo, contextualizando, os adversários do Durinho são mais duros, porém as estatísticas, né, acabam realmente ficando do lado do Mike Mellott. Talvez, né, vamos lá, se a gente pegasse os mesmos níveis que o Durinho enfrentou e jogasse no Mike Mellott, as estatísticas não seriam as mesmas. Então, é o que eu falo, a gente tem que saber usar a estatística, tá? Outra coisa, pulando aqui essa parte da estatística da trocação, tá? Indo pro grappling. A gente tem, aqui eu já acho importante, tá? Bastante, inclusive. No grappling, a gente tem o Durinho derrubando um pouquinho mais que o Mike Mellott, não muito, né? Mas derruba um pouco mais. Só que aqui agora entra o principal. Defesa de quedas, tá? O Durinho tem 53%, o Mike Mellott tem 14%. Então, se a gente pega, claro, os adversários do Mike Mellott e a tentativa de queda, a quantidade e tal, não é muita coisa, mas realmente ele acabou, quando tentaram, acabou recebendo a queda ali. E se a gente pega a média de finalizações do Mike Mellott é maior, mas de novo o Durinho tem um currículo infinito, né? Então isso acaba pesando também para essa estatística, tá? Então vamos lá, fazer a interpretação aqui desses números, tá? O Durinho, na minha opinião,
claramente é um grappler superior. E ele tem, na minha opinião, também uma boa chance de conseguir derrubar o Mike Mellott. Lembrando, é uma luta de 5 rounds, tá? O Mike Mellott, como eu acabei de falar, né, não tem talvez uma defesa suficiente, tá, para defender as quedas do Durinho, assim a gente espera também, né? Porém, ele tem ofensivamente perigo também no grappling, tá? Então não é necessariamente que, pô, derrubou, acabou, tá? Mas o Durinho é superior, porém é MMA, né? Não é jiu-jitsu. Então o Mike Mellott tem sim seus riscos, o Durinho não pode, né, ir de forma displicente, né? Aliás, a maior vem do mundo, né? Isso aqui é meio óbvio, mas a gente tem que falar. Então, indo para uma característica ainda relacionada ao grappling, mas que eu acho muito importante, é a questão do cardio, tá? A gente tem o Durinho mais acostumado a lutar lutas mais longas, inclusive lutas de 5 rounds, tá? Então o tempo médio de luta do Durinho é de 12 minutos e 21. Do Mike Mellott é 8 minutos e 52, e não só isso, o Mike Mellott a gente já viu caindo muito de performance com o passar da luta. Então isso mostra o quê? Que o Durinho, além de ser mais experiente, né, em lutas mais longas, ele talvez tenha um condicionamento melhor e ainda tem o grappling com quedas e o próprio jiu-jitsu para usar, já que o Mike Mellott pode não defender tão bem a queda ali, por exemplo, e isso ainda drenar a energia do Mike Mellott. Então, é um encaixe interessante desde que o Durinho resolva usar a luta agarrada. Então, para mim, o perigo fica pro Durinho, né? É o Mike Mellott ter a estratégia de ficar mais na longa, andando, pontuando, dosando o gás, já que a luta é longa, e o Durinho não conseguir aproximar, né? Ou mesmo caso tente aproximar, às vezes aquele início forte, que o Mike Mellott tem um início forte, aliás, uma estatística também, ele tem uma média de knockdowns maior do que o Durinho, de novo, nível de adversário é diferente, mas é um fato, a estatística dele é maior. Ele é um cara que tem bastante pressão, então às vezes se o Durinho errar no começo, ou, né, enfim, de uma forma um pouco mais displicente, o Mike Mellott tem poder para acabar com a luta do nada. Então é aquilo, o Durinho tem um nocaute recente, né? São coisas preocupantes. Então o Durinho, na minha opinião, precisa encurtar, ele precisa tentar derrubar, ele precisa usar o jiu-jitsu dele, precisa evitar ali trocação. Ah, ele bate forte, tá? Sim, mas pra quê? Né? Vamos usar o jogo principal. Então, se o Durinho ficar na média para longa ali, no ritmo do Mike Mellott, que às vezes pode ser, de novo, um ritmo para dosar o gás, já que ele pode ter medo de cair de performance, acho que fica ruim, ainda mais porque se a luta dura, às vezes vai para uma decisão, o cara tá em casa, tá? Então eu acho muito perigoso. Então eu acho que a estratégia, se for o que eu tô pensando, seria mais ou menos isso, tá? O Mike Mellott controlar dando jabzinho, né? Chutando, tentando defender queda e tentar ir ganhando o round ali. E se o Durinho bobear, ele tentar realmente colocar pressão para acabar com a luta. Agora, eu acho que o Durinho vai ter que fazer o contrário, né? Vai tentar encurtar mais, colocar aquele jogo de pressão, de força, aquele jogo de isometria, e o Mike Mellott talvez não tenha condição física, nem às vezes calma, né, de suportar. Tá? Então eu acho que o Durinho tem a sua chance aí. No final das contas, qual é a minha leitura? Tá? O Mike Mellott ser favorito, como eu falei no meu vídeo pré-evento, faz um sentido, e eu até posso colocar 55% a 60% de favoritismo para ele, por conta da fase, de estar lutando em casa, do Durinho vir de uma questão ali de uma derrota por nocaute. Às vezes o Durinho acaba também querendo trocar quando eu acho que ele poderia ir direto para a arma mais forte. Então tem vários quesitos que dá para colocar ainda, mas ouve o que eu tô falando. Ainda dá com tudo isso para fazer um esforço para colocar o Mike Mellott favorito, o que tá bem longe da cotação atual, onde o Durinho paga mais de R$4. Então, na minha opinião, essa luta é quase, mesmo com o momento atual, para mim, é quase uma luta onde eu coloco o Durinho como favorito. Ou seja, a cotação de 4 e pouco, na minha opinião, torna o Durinho uma excelente escolha como azarão. De novo, isso não é dica de nada, é a minha leitura, tá? É o que eu, inclusive, vou fazer. Eu vou arriscar no Durinho mesmo, de novo, colocando palpite, um leve favoritismo para o Mike Mellott, que é a mesma coisa que eu falei do Azamate com borrachinha. Eu achava que o Azamate realmente fazia sentido ser um leve favorito, mas na hora da escolha da fezinha ali, porra, valia muito a pena pelo que pagava. Então, para mim é a mesma coisa. Expliquei tudo aqui do meu palpite, tá? Do que eu acho. Eu acho que se o Durinho entrar realmente com esse plano que eu falei, do mais o grappling, de drenar energia, de fazer isometria, de buscar o ground and pound, de finalização, cara, eu acho que o Mike Mellott não aguenta. Por isso que eu acho que mais de R$4 é uma excelente escolha. E outra, eu não acho que o Durinho é burro. Pela fase que ele tá, ele vai entrar para fazer o jogo para ganhar, tá? Eu não acho que ele vai entrar pensando em dar show e nem nada, porque nem faz sentido. Então é isso, vamos torcer pro Durinho realmente entrar aí focado no jogo de
quebrar logo mentalmente, de fazer o jogo ali de grudar, derrubar, usa o jiu-jitsu, bate, cotovelo, tenta finalizar, enfim, mata a luta logo, não dá chance pra esse cara, porque o Durinho é um melhor lutador que o Mike Mellott, tá? Então eu acho que é justo, né, que ele vença. Mas é isso, comenta aqui embaixo, você concorda comigo ou você acha que eu tô maluco? Você acha que as bolsas estão certas, que o Durinho tem que pagar 4 e pouco mesmo, é muita derrota seguida e o Mike Mellott vai ganhar e blá blá blá? Enfim, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!